dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Bem, o gênero da semana é artigo de opinião. Então, gênero já estudado, já analisado. Então, hoje nós vamos rever algumas características desse gênero, tá certo? Primeiro, nós vamos aqui para o nosso projeto de fluência. Como é o primeiro dia, eu vou fazer aqui a leitura do texto, para que vocês entendam, percebam direitinho como deve ser feita a leitura, as pausas, a entonação e tudo mais, certo? Vamos lá. O entregador. Marcelo trabalha muito. Ele trabalha numa loja. Ele trabalha na loja do seu Jorge. Ele trabalha de entregador na loja do seu Jorge. Ele trabalha entregando compras. Ele trabalha o dia todo entregando compras. Marcelo entrega compras nas casas. Ele entrega as compras nas casas dos clientes do seu Jorge. Ele entrega as compras de bicicleta. Marcelo leva as compras na cesta da bicicleta. Ele entrega as compras por todo o bairro. Ele conhece muito bem o bairro. Ele já conhece todas as ruas do bairro. Ele já conhece todos os clientes do seu Jorge. Ele conhece quase todos os moradores do bairro. A bicicleta do Marcelo também conhece muito bem as ruas do bairro. A bicicleta do Marcelo conhece até os buracos das ruas do bairro. Marcelo trabalha de bicicleta durante toda a semana. Ele trabalha para o seu Jorge só durante a semana. Ele trabalha de segunda a sábado. Ele não trabalha aos domingos. Aos domingos, Marcelo vai ver a namorada. Aos domingos, Marcelo anda a pé. Ele vai a pé à casa da namorada. Ele sai com a namorada para passear. Ele sai a pé para passear com a namorada. A bicicleta do Marcelo também descansa aos domingos. Texto de Cristina Esteves. Bem, pessoal, como eu já disse no início, o gênero que nós vamos estudar é o artigo de opinião. Então, vamos analisar aqui algumas de suas características. São textos escritos em primeira ou em terceira pessoa. Bem, como o título já sugere, né, o artigo de opinião é um texto que é escrito para a expressão da opinião, do pensamento, né, do ponto de vista da pessoa. Por isso que é comum o texto ser escrito na primeira pessoa do discurso, mas ele também pode ser escrito na terceira pessoa, beleza? O uso da argumentação e persuasão. Bem, um artigo de opinião não é um texto em que você só opina, mas você vai também tentar convencer o seu leitor daquilo que você está falando, da sua opinião. Então, para isso você vai usar o quê? A argumentação. Você vai usar elementos, informações, dados, pesquisas, enfim, qualquer coisa que sirva para convencer, ou seja, persuadir o seu leitor, tá certo? Isso é característica marcante dos textos de opinião. Geralmente são assinados pelo autor. São textos que estão relacionados aos textos jornalísticos, né, e normalmente é onde nós encontramos, né, em revistas, jornais e sites de notícias. E são assinados pelo seu autor. Já que expressam a sua opinião, não são textos anônimos, né, são textos em que a gente tem conhecimento de quem é o autor daquele artigo. Produções veiculadas nos meios de comunicação. Acabei de falar para vocês, né? São textos que são publicados principalmente em jornais, em revistas e sites, né? Hoje mais comum nos sites de notícia, mas também há inclusive sites só para publicar textos de opinião. Inclusive o texto que eu trouxe aqui para exemplificar, né, o artigo de opinião, eu peguei num site que a maioria dos posts são textos de opinião. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A linguagem simples é justamente para facilitar o entendimento e também para não deixar margem de dúvidas quanto àquilo que o autor está defendendo, né, quanto ao seu ponto de vista. Objetiva nesse sentido, né, de ser direta, e subjetiva, já que representa o pensamento de alguém, representa o pensamento do autor. Então, se tem ali a opinião de quem escreve, é um texto que vai ter a carga subjetiva. Abordam temas da atualidade. Então, normalmente, a opinião veiculada trata de algum tema que está sendo discutido na sociedade no momento. Então, são temas sempre atuais. Possuem títulos polêmicos e provocativos. O polêmico, isso é muito relativo, né? Vai depender muito do tema e também da recepção do público, né? Mas o provocativo, por quê? Para que chame a atenção do seu leitor.
Então, enquanto o título de uma reportagem, como a gente estudou semana passada, ele de certa forma antecipa o conteúdo do texto, no artigo de opinião não há necessidade disso. O título deve ser de uma forma que atraia a atenção do leitor. Contém verbos no presente e no imperativo. Bem, verbos no presente está relacionado principalmente ao fato de tratar sobre temas atuais. E o verbo no imperativo está relacionado como se diz, a intenção de se tentar convencer o seu interlocutor. Então, o uso de verbos no imperativo ele é bastante comum. Então, agora a gente vai analisar um artigo de opinião para que a gente observe essas características e também a sua estrutura. Esse texto fala sobre racismo e sobre pessoas, no caso aqui os dois técnicos e mais um jogador de futebol que se posicionaram sobre o assunto. Opinião. O racismo no Brasil é inegável e personagens como Roger e Lucas Santos são primordiais na luta pela igualdade. É um texto do ano passado, mas que continua bastante atual. Aqui o subtítulo. Treinador fez discurso contundente sobre o preconceito racial enraizado no Brasil e jogador do CSKA, que é o Lucas Santos, criticou a violência contra a população negra. Posicionamento é essencial para que o debate aconteça no futebol. Agora o texto propriamente dito. Há quem pergunte por que parte da sociedade fala sobre racismo ou questões envolvendo minorias políticas de maneira geral, todos os dias. Mas o verdadeiro questionamento deveria ser: como ignorar esse mal que assola o Brasil desde os tempos de colônia e que marginaliza e mata a população negra até hoje? Não há mais espaço para o silêncio, inclusive dentro do futebol, e é por isso que personagens como Roger Machado, Marcão e Lucas Santos são tão importantes. Marcão e Roger Machado comandaram Fluminense e Bahia, respectivamente, no confronto que colocou frente a frente os dois únicos treinadores negros da atual edição do Brasileirão. O tricolor das Laranjeiras levou a melhor por 2-0. Vestidos com a camisa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, entidade que monitora e divulga casos de racismo no esporte, os treinadores levantaram a bandeira contra o preconceito. No livro O que é lugar de fala, a filósofa Djamila Ribeiro explica que lugar de fala não significa que as pessoas brancas não possam falar sobre racismo. Pelo contrário, é importante que falem, mas que esta fala é feita a partir de um lugar social de indivíduo privilegiado. Em uma sociedade onde o discurso legitimado vem do branco, é importante que a voz das minorias políticas seja ouvida. É crucial que a voz de quem sofre isso na pele, literalmente, seja escutada. Não há espaço para que o negro seja visto como o outro. Ele é sujeito de sua própria história, e Roger evidenciou em um belo discurso que não vai admitir ser silenciado. A gente precisa falar sobre isso. Precisamos sair da fase da negação. Nós negamos. Não fala sobre isso. Porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo. Minha posição como negro na elite do futebol é para confirmar isso. O posicionamento de figuras como essas é extremamente importante para que o debate não desapareça do ambiente futebolístico. Manifestações racistas ainda são realidade nos estádios brasileiros, infelizmente. O racismo estrutural mostra sua marca no baixíssimo número de técnicos e dirigentes negros no cenário futebolístico nacional. Também é importante que nós, jornalistas, falemos disso. O racismo ainda é uma ferida aberta que faz jorrar o sangue da população negra. E cada um de nós tem obrigação de fazer esforços para estancar essa sangria. Pois bem, pessoal, esse é um artigo de opinião. Procurei o nome do seu autor, mas não encontrei de forma alguma. Mas isso não tira o peso e a importância desse texto. Aqui a gente observa algumas daquelas características de que falamos, A linguagem simples, a linguagem bem direta, mas que a gente percebe a manifestação da opinião do seu autor. Então, o posicionamento, o ponto de vista do seu autor está aqui presente. O título é um título chamativo e tem um subtítulo para antecipar, de certa forma, o conteúdo desse texto. O uso de verbos no presente, a abordagem de um tema atual. O texto é do ano passado, mas com tantas manifestações racistas que temos visto ultimamente, é um tema muito atual. Então, todas aquelas características que a gente observou no início da aula estão aqui presentes. Além disso, esses textos de opinião, eles costumam apresentar uma estrutura bem característica. Normalmente, textos argumentativos, dissertativos argumentativos, eles apresentam as seguintes partes.
a introdução, que é a apresentação do tema que vai ser debatido no texto, né? Temos o desenvolvimento, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos, é a parte em que o ponto de vista vai ser desenvolvido e defendido, né? Onde toda a argumentação e o poder de convencimento vai ser exposto. E a conclusão, que é a finalização do artigo com a apresentação de ideias que visem solucionar os problemas para o tema proposto. Então, textos argumentativos, textos de opinião costumam apresentar essa estrutura aqui. Voltando aqui rapidinho no artigo que a gente fez a leitura. Esta primeira parte, esses dois primeiros parágrafos, eles indicam a introdução do texto. Aqui a gente fica sabendo o tema que vai ser abordado nesse texto, tá certo? Na segunda parte, esses 3 parágrafos aqui e mais o que eu acabei tirando, né, para poder caber aqui nesses slides, eles são a argumentação, a parte do desenvolvimento do texto. Aqui a gente vê que os argumentos vão ser expostos, né? Nós temos a fala de uma especialista no assunto, a de Jamila Ribeiro. Nós temos aqui o destaque na fala do Roger Machado, do treinador, que foi em cima desse discurso dele que esse texto foi escrito. Então, tudo isso serve para compor a argumentação do texto e para que o seu autor tente convencer o seu leitor daquilo que ele defende. E esta última parte, que esses 2 últimos parágrafos, é onde nós temos a conclusão do texto. Aqui, a opinião do autor, ela é explicitada, ela fica mais clara. E ele faz um encerramento do texto, fazendo algumas propostas de como nós devemos agir para combater aquele problema que foi citado no início. Nesse caso, no caso desse artigo, a questão do racismo, tá certo? Então, aquela estrutura, que é a estrutura característica dos textos de opinião, ela se fez presente nesse artigo aqui também, tá certo? Então, não esquecer, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pois bem, pessoal, para que a gente exercite isso que a gente estudou hoje, nós vamos fazer a atividade que está lá na apostila do IAB. Página 54, o texto, o título é a sustentabilidade pessoal, e a questão que você vai responder é a questão 1 da página 55. Se eu não me engano, a questão 1 vai até o item G, letra A a letra G. Hoje eu só quero que vocês respondam até a letra E, tá certo? Então, primeira questão, letras A, B, C, D e E, beleza? Não precisa copiar as perguntas, somente as respostas. Então, pessoal, encerramos por hoje. Não esqueçam de ficar em casa, de se proteger e de ler um bom livro, tá certo, pessoal? Lembrando que essa atividade vocês enviem para mim pelo Mob Educa, ou usem lá o aplicativo do Mob Família. Se acontecer algum problema, se vocês não conseguirem, aí pode mandar pelo WhatsApp, mas preferência sempre pelo aplicativo do Mob Família, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima aula.